Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acabei de postar um Reels ou um Story a respeito de uma epígrafe que está publicada na minha dissertação, quando eu a apresentei ao programa de mestrado da UEMS. E eu ia parar por aí, eu ia fazer outras coisas, mas essa epígrafe me fez lembrar de quando eu comecei na minha carreira docente. Hoje de manhã eu coloquei uma pequena história, eu coloquei um carrossel com alguns posts falando sobre cada uma das partes da minha vida. Quem sou eu, minha formação acadêmica, porque eu também sou pedagoga. Como é que nasceu a professora Cíntia de inglês primeiro, as minhas experiências, como é que nasceu a professora de português. E por último, como é que nasceu a página 10 minutinhos. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês hoje, me deu uma nostalgia sobre como é que foi o início dessa minha carreira docente. E aí vocês vão ouvir uma pequena história que eu acho que eu vou conseguir contá-la em 2 ou 3 partes, 2 ou 3 vídeos. A primeira parte é para falar para vocês desde a minha infância. A minha infância foi no interior de Mato Grosso do Sul, lá em Bela Vista. Então, todo final de ano, nós tínhamos várias brincadeiras. Fazíamos corrida de bicicleta, tá? Não é corrida de rua. Participávamos de corrida de bicicleta, natação, polícia ladrão. Eu sempre quis ser polícia. Na brincadeira, óbvio, né? Naquela brincadeira de polícia ladrão, dificilmente eu era ladrão. Eu sempre era polícia, ou quase sempre era polícia. Mas normalmente, quase todo final de ano, uma coisa acontecia. Nós brincávamos de escolinha. E ao brincar de escolinha, sempre, 100% das oportunidades, eu era professora. No fundo da minha casa, lá em Bela Vista, tinha um quadro negro e giz de cera, né? Giz de cera não, e giz, né? Giz para escrever no quadro. E eu sempre era professora, e era professora de tudo. Era professora até de matemática. Matemática, ciências, português. E nós brincávamos de aulinha. E isso perdurou por alguns anos. Então, todo final de ano, quando nós brincávamos dessas brincadeiras que eu mencionei para vocês, sobrava várias folhas nos nossos cadernos. Então, a gente arrancava todas as folhas já utilizadas para guardar no final do ano, ali 10, 15 folhas que fossem, para o nosso caderno da aulinha. E quem conviveu comigo na infância vai lembrar disso. Então, eu sempre era professora. Então, minha história de vida ligada à educação, ligada ao ensino, ela já tem um bom tempo. Tem muitos anos. E aí eu fui crescendo, né? Eu fui conhecendo outras coisas e tentei prestar vestibular para administração de empresas, porque eu queria ser dona de empresa. Mas o destino estava traçado. Não passei para administração de empresas. Por causa do inglês, por incrível que pareça. Porque aí eu já morava em Florianópolis. Na Universidade Estadual de Santa Catarina, existia o vestibular vocacionado. Esse vestibular para administração que eu não passei foi na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas quando eu prestei para a Universidade Estadual de Santa Catarina, foi quando eu caí em mim e tive que admitir, vamos dizer assim, que o meu futuro, que o meu destino era ser professora. Então eu prestei o vestibular para pedagogia, que na época, na Universidade Estadual de Santa Catarina, não sei como é que está hoje, a redação ela era vocacionada para o curso que você estava prestando a prova. Então, no meu caso, eu deveria escrever uma redação na temática, vamos fazer um breve resumo, que a educação varia de acordo com a cultura. A educação aqui no Brasil é uma, Estados Unidos é outra, na África é outra. Em suma, que a educação tem muito a ver com a cultura, com a sociedade. Eu escrevi, assim, não vou dizer para vocês que era a redação do Enem, porque isso foi lá no início da década de 90, mas eu lembro como se fosse hoje. E eu passei para pedagogia. E lá começou a minha caminhada oficialmente dentro da educação, quando eu ingressei na pedagogia
na Universidade Estadual de Santa Catarina, e por questões do trabalho do meu pai, a gente acabou se mudando para Belém do Pará. E lá em Belém, continuei os estudos e me formei em pedagogia. Espero que a segunda parte venha aí, hein? Acompanhe o conteúdo, hein? Tchau! Agora vou mudar.